Boa tarde, pessoal. É uma grande satisfação para nós do PET ACE estarmos nesse evento aqui, participando do evento de economia, para discutirmos um tema tão relevante que são as instituições, coordenação e desenvolvimento, o potencial das ações coletivas no desenvolvimento local paranaense. Hoje nós teremos a honra de conversar com o professor Dr. Luiz Henrique Paloski Tomé, doutor em economia pela UEM, mestre em desenvolvimento regional e agronegócio pela UniOeste, além de possuir especializações em tecnologias aplicadas ao ensino à distância em Economia do Meio Ambiente. É também bacharel em Ciências Econômicas pela UniCV. Na área profissional, o professor Paloski, ele atua na docência do ensino superior presencial desde 2014 e desde 2015 é professor formador da modalidade à distância, acumulando experiência consistente tanto em sala de aula quanto em ambientes virtuais de aprendizagem. Professor Dr. Paloski, é uma alegria recebê-lo aqui. Bom, gostaria inicialmente de agradecer o convite a participar do evento, professor Rodrigo, agradecer às alunas pela disponibilidade em falar comigo e todos os presentes que ficaram para me ouvir. Para a gente começar, a gente vai começar com umas questões de abertura, contexto e motivação, tá, professor? Então, uma primeira pergunta para você. Professor, por que o senhor escolheu falar de instituições e coordenação no contexto do desenvolvimento econômico no Paraná? Porque quando a gente, enfim, falando mais aos alunos, digamos assim, quando a gente fala de crescimento, desenvolvimento econômico principalmente, já há algum tempo, não mais a gente pensa somente em fatores de produção e tecnologia. Então, há algum tempo já se tem a discussão sobre a importância das instituições nesse processo de crescimento e de desenvolvimento econômico, inclusive como sendo um forte indicativo de diferenças, né? Por que os países têm diferenças de crescimento. E não sou nem eu que estou falando, né? A gente tem Douglas North lá atrás, começando essa discussão, a gente tem antes disso Commons e Veblen falando sobre isso na velha economia institucional, depois North iniciando esse processo de discussão mais recente da economia, das instituições e seu impacto na economia, e Acemoglu, recentemente, falando mais também sobre esse processo. Então, com vieses um pouquinho diferentes, North e Acemoglu falam da importância das instituições e de que elas vão moldar a forma como os países trilham determinados caminhos e como isso, no futuro, revela diferenças significativas entre eles. Entendi. E assim, qual que é a relevância da nova economia institucional para a gente entender os desafios do desenvolvimento local? Quando a gente pensa nessa importância das instituições, então, geralmente a gente utiliza o termo instituições de maneira mais global, né? Quando se discute ou quando se tenta explicar isso, enfim, em algum contexto, né? As instituições. E a gente fala de instituições formais, informais, legislação, costumes, religião, o que quer que seja. Só que isso tem um impacto direto localmente também, porque cada região, eu sou da região de Maringá, nós temos a região de Campo Mourão, região sudoeste, oeste, cada uma tem uma cultura específica, apesar de estar, por exemplo, em um mesmo ambiente institucional formal. E a forma como essas instituições se dão naquela região, até instituições formais específicas, como políticas públicas locais, elas vão moldar a forma como aquela região vai se desenvolver, quais serão os caminhos trilhados por aquela região. Então, as instituições, elas moldam, basicamente é isso, né, o que Douglas North vai definir, moldam o comportamento em sociedade e a condução dos negócios, principalmente, e, portanto, desenhar instituições que favoreçam a distribuição, que favoreçam a inovação, o empreendedorismo e assim por diante, acaba influenciando significativamente o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e assim por diante. Bacana. E professor, quando a gente pensa em economia, normalmente a gente pensa num viés de mercado ou em políticas públicas, né? Como é que a gente pode pensar nas instituições nesse debate? As instituições, quando a gente, tudo bem, vamos falar de mercado ou das políticas públicas, tudo isso
Se a gente está, por exemplo, a gente está numa região que o agronegócio é bastante significativo, né? A região de Maringá também, aqui, todo o Paraná, de modo geral, tem uma importância do agronegócio. E daí a gente pensa nas cadeias produtivas, nos sistemas agroindustriais. Todos eles estão amparados, estão inseridos em um ambiente institucional, que é maior e que engloba tudo isso. Então, as instituições são o meio onde essas transações acontecem, onde as políticas públicas são executadas, são pensadas, são colocadas em prática, onde os negócios em si acontecem. Então, dependendo de como essas instituições foram desenhadas, elas podem favorecer ou podem prejudicar determinado tipo de atividade, a forma como os negócios são conduzidos e, mais uma vez, para onde vai aquela sociedade, para onde vai aquela economia. Então, falar sobre mercado ou sobre cadeias produtivas específicas ou políticas públicas, sem pensar no aparato institucional que interliga tudo aquilo e que molda a forma como aquilo deve acontecer, não faz muito sentido, né? Porque para a gente entender como aquilo pode ser posto em prática, como políticas públicas, por exemplo. Então, recentemente, digamos assim, né, em 2021, nós tivemos uma mudança na legislação de licitações, uma nova lei de licitações. A antiga era de 1993, em 2021 a gente teve uma nova. E isso mudou o aparato institucional nesse sentido, por exemplo, exigindo outras coisas, eliminando aquilo que se identificou que não valia a pena, numa tentativa de, eventualmente, melhorar a forma como aquilo acontecia, né? Embora tenha, por exemplo, elevado alguma burocracia em outros sentidos. Então, como isso está moldando a forma como as políticas públicas estão sendo implementadas pelas instituições de ensino públicas, pelos órgãos públicos e assim por diante. Então, tem que analisar sob a perspectiva dessa mudança institucional e outras tantas mudanças que nós temos. E eu estou falando só da formal, né? Que é a mudança na legislação. Mas e a mudança de costume, enfim, de pensamento mesmo, né? Do pensamento do momento ali, que evolui ao longo do tempo? Também é uma coisa a se considerar. E falando um pouco sobre questões sobre prática e teoria, o doutor, como a economia dos custos de transação ajudam a explicar por que certas iniciativas de desenvolvimento elas funcionam e outras não? A economia dos custos de transação está inserida na nova economia institucional com uma análise, digamos mais micro, vamos dizer assim, né? E foi um tema que, inclusive, eu acabei conhecendo mais fazendo o mestrado lá na UniOeste. E é um tema mais, como eu posso dizer, mais atraente da microeconomia, porque quando a gente está na graduação de economia, a gente olha com um olhar meio... a microeconomia, ela não tem muita aplicação, né? A microeconomia, ela é esse mercado perfeito aí, todo mundo é racional, todo mundo faz escolhas ótimas. E dentro da nova economia institucional, pegando a economia dos custos de transação, ela vai justamente criticar isso. Vai falar assim, não, as pessoas não são racionais de maneira ilimitada, pelo contrário, tem racionalidade limitada, a informação não é perfeita, não é só preço e quantidade que importa, outras questões importam, então existe assimetria de informação, e existem características das transações específicas que eventualmente são ignoradas pela microeconomia ou pela economia clássica, neoclássica de modo geral. Porque a gente analisa, geralmente, o indivíduo, o comportamento do indivíduo, as empresas, o comportamento das empresas e algumas interações, principalmente de mercado, mas não características da transação em si. Então, a economia dos custos de transação vai analisar a transação e dizer que a transação é um elemento importante de ser analisado, incluindo características, atributos a essas transações, falando que vai ter incerteza, vai ter frequência, então a frequência com que essa transação acontece, ela importa, e vai ter especificidade dos ativos, que é o quanto o valor de um ativo depende da transação se concretizar, né? Então, dependendo de como essas dimensões aí das transações está organizada, isso vai acarretar em custos maiores de transação ou custos menores de transação. E quem age reduzindo principalmente os custos de transação, digamos, de maneira linear, são as instituições. Então, eu moldar instituições que garantam direitos de propriedade, que tornem um ambiente menos incerto, que proteja a relação, seja ela comercial ou social, entre os agentes,
eu acabo ajudando a reduzir os custos de transação e, a partir dessa análise sob o viés da economia dos custos de transação, a gente consegue, talvez, criar mecanismos melhores também para a coordenação da transação, como se fosse uma instituição própria, um contrato. Um contrato entre agentes econômicos, ele é uma instituição própria eleita para resolver aquele problema. Então, talvez eu tenha necessidade de, se eu tenho um aparato institucional, formal, geral para todos, mais eficiente, eu naturalmente tenho a necessidade de um contrato entre as partes menos burocrático, menos exigente, e assim por diante. E o que a teoria das ações coletivas elas podem nos ensinar sobre a organização dos agentes econômicos no Paraná? A teoria de ações coletivas é outra vertente dentro da nova economia institucional que pressupõe que os agentes econômicos tendem a agir de maneira coletiva para atingir objetivos comuns. E daí a gente tem inúmeros exemplos de ações coletivas em qualquer ambiente, basicamente, né? Desde cooperativas, associações, sindicatos, arranjos produtivos locais, clusters, tudo isso de alguma forma, são ações coletivas, né? Seja para fins econômicos ou não. E a teoria, e daí quando a gente pensa, então, se eu falo cooperativa é ação coletiva, acho que aqui a gente tem um bom exemplo de uma cooperativa que é uma, se eu não me engano, deve ser a maior do Brasil, né? Para citar um exemplo, a Coamo, que, sei lá, nasceu na década de 70, provavelmente, e hoje é uma das maiores do Brasil, uma das maiores da América Latina, e surgiu do cooperativismo, que é uma ação coletiva, foi uma ação entre os agentes econômicos para atingir objetivos comuns que acabou crescendo, se tornando uma grande empresa. Para pegar outro exemplo, né, já que a gente pegou um daqui, do Sudoeste, a gente tem a Frimeza, nasceu de cooperativas, 4 cooperativas, lá pela década de 70 também, se uniram para formar a Frimeza. Até uma curiosidade, né, que é frigorífico, não me lembro agora, mas frigorífico Medianeira S.A., né, Frimeza vem daí. Então, também é um exemplo de onde se tornou uma grande empresa. Hoje ainda é uma cooperativa de cooperativas, né, porque foram cooperativas que formaram, e ainda é hoje, se eu não me engano, 5 cooperativas formam. Então, demonstra que ações coletivas têm potencial de gerar economias e reduzir esses custos de transação, por exemplo, para tornar as atividades econômicas mais eficientes. E isso vai, inclusive, a gente tem, né, em economia também, a gente fala muito de, a gente está falando de economia monetária, o escambo, né? A gente fala assim, sem moeda, eu tinha que ter a coincidência de necessidades, né? Se eu tenho uma determinada coisa, eu preciso encontrar alguém que queira aquilo e que tenha o que eu preciso. Isso é uma falácia, né? O mito do escambo, porque isso basicamente quase não existiu em sociedade nenhuma, né? As sociedades, mesmo sem moeda, elas funcionavam a partir de relações de crédito e de dívida. Então, se eu precisava de alguma coisa do meu vizinho, eu ia lá, pegava e eu ficava em débito com ele. Isso fazia parte do contexto moral da época. E daí, uma hora, se ele precisasse de alguma coisa, eu estava ali à disposição e eu sabia que eu o ajudaria de alguma forma, né? Mostrando que, de maneira geral, a gente tende a agir socialmente, né? Tende a formar estruturas sociais que sejam grupais, já é um grupo, já é coletivo de alguma forma, e de que aquele pensamento, e daí é uma crítica da nova economia institucional, né? Aquele pensamento não é da benevolência do padeiro, do açougueiro, do cervejeiro, que eu espero meu jantar no final do dia, e sim do interesse de cada um, né? Do seu próprio interesse, é um senso comum de que todo mundo agindo em benefício próprio, simplesmente, vai provocar o bem comum, né? Porque descarta características comportamentais que a nova economia institucional traz, que é oportunismo, por exemplo, né? Porque se você, para entender nessa fala do Adam Smith, se você ler a teoria dos sentimentos morais dele, que é antes da riqueza das nações,
vai entender que o ser humano que ele enxerga é um ser humano benevolente, é um ser humano que no máximo ele é neutro, né? Ele não é que ele é bondoso, mas pelo menos ele não vai agir de má fé, ele não está ali, ele está agindo em interesse próprio. E daí a nova economia institucional vai falar assim, não, as pessoas podem agir de maneira oportunista. E as ações coletivas surgem talvez para justamente pegar agentes que têm interesses comuns, juntar e aumentar capital de reputação entre eles, melhorar as relações, reduzir custos de transação e tornar esse processo mais eficiente. Aí a gente tem outra discussão de tamanho de grupo, que a gente não vai entrar aqui, mas também é uma teoria que ajuda a entender, e a gente tem exemplos inúmeros, né? Não só do ponto de vista econômico, mas já que a gente falou inicialmente de políticas públicas, a gente tem as relações entre os municípios também, né? Nós temos vários consórcios intermunicipais. No Paraná, o último levantamento, que é de 2023, 99,3% dos municípios estão em algum consórcio intermunicipal, agindo, portanto, coletivamente com outros municípios para atingir objetivos comuns, mostrando que talvez seja uma tendência que funcione. E de que forma a coordenação desses agentes ela pode reduzir a desigualdade do Estado, regionais dentro do Estado? Justamente porque quando a gente tem, e não só, digamos, dos municípios, né, mas de agentes econômicos também. Se eu tenho, voltando aí, por exemplo, do agronegócio, se eu tenho pequenos produtores isoladamente, cada um deles tem um poder pequeno em relação à negociação, à capacidade de investimento, enfim. Se eles se juntam inicialmente em uma associação, numa cooperativa, eles vão acabar tendo mais poder de negociação frente a agroindústrias, eles podem inclusive montar sua própria agroindústria, da mesma forma que municípios pequenos se alinhando entre si, fazendo um consórcio intermunicipal, por exemplo, podem juntar esforços para realizar atividades que sozinhos eles não conseguiriam. Então, a gente precisa de um hospital na região. Talvez com a parte de arrecadação de cada um, eles não consigam. Mas se eles se juntarem, construir em um lugar que seja de fácil acesso para todos, aquela região passa a ter agora um investimento maior nesse sentido. Então, basicamente é que a ação coletiva permite com que fique mais fácil de se atingir um benefício comum, que seja de interesse de todos, porque o esforço, digamos assim, acaba sendo menor, ou pelo menos exige-se um esforço menor para atingir um benefício maior. Esse é o objetivo, pelo menos, das ações coletivas. Certo. E agora a gente vai falar sobre questões no Paraná. E ainda falando, né, das questões coletivas, a gente vai agora focar no Paraná. Quais exemplos de ações coletivas no Paraná o senhor destacaria como casos de sucesso? Eu acabei me adiantando, né? Falei um pouco da Coamo, da Frimeza, mas a gente tem, como eu disse também, os consórcios intermunicipais, que o Paraná é referência nisso, não só o Paraná, né? O Sul é a região que mais tem municípios que participam de algum consórcio intermunicipal, justamente demonstrando essa capacidade de se organizar coletivamente para atingir objetivos comuns. Também tem uma grande concentração de cooperativas, seja ela agroindustrial, seja de crédito. No Paraná a gente tem vários tipos e várias formas de arranjos produtivos locais, por exemplo, que são organizados. Você tem até mapeamento desses arranjos produtivos locais. Se eu não me engano, aqui tem de aparelho odontológico. Ainda? Exato. Então aqui tem, Maringá tem de software, tem de têxtil, né? Então em várias regiões, você procura, cada região do Paraná vai ter algum arranjo produtivo local nesse sentido, por exemplo. Então demonstrando que a gente tem vários exemplos, a gente tem exemplos inclusive que vão além no sentido de diferenciação do seu produto. Quando a gente vai para Curitiba, por exemplo, a gente passa ali por ortigueira, tem um mel de ortigueira, ele tem uma certificação específica que é vinda a partir de uma ação coletiva. Os agentes se organizaram coletivamente para conquistar aquilo
de alguma forma, né? Geralmente, dentro dessa certificação de indicação de procedência ou denominação de origem, exige-se uma ação coletiva para que ela aconteça, porque um produtor ele não vai conseguir provar que aquilo pertence àquela região, que faz parte do contexto cultural, que tem características que são inerentes de como é produzido ali, ou de condições edafoclimáticas que são específicas daquela região. Por quê? Vai exigir investimento, vai exigir pagar essa empresa para fazer a certificação, tem que ser independente. Ou então, hoje com a possibilidade de certificação por orgânicos por meio de associações específicas, você tem que montar uma associação, você acaba conseguindo diferenciar o produto. Então, a gente nota que com essas ações, e daí o Paraná está cheio, a gente consegue elevar renda, por exemplo, né, desses pequenos produtores, voltando naquela de como isso diminui as desigualdades. Certo. Assim, existem barreiras institucionais específicas aqui no Paraná que dificultam a cooperação entre os municípios ou setores? Eu acho que as barreiras não são específicas do Paraná, digamos assim, né? Até uso como exemplo que nós temos várias, mas são, como eu posso dizer, são barreiras gerais, como questões burocráticas, né? Eu dei o exemplo aí da nova lei de licitações, que eleva a burocracia em algum sentido, claro, talvez tentando reduzir outros problemas, como problemas de corrupção, né, que já mostra a importância do aparato institucional para reduzir, por exemplo, o oportunismo, né, não sei, já que o indivíduo é racional, não age para prejudicar ninguém, né, porque a gente tem tanto aparato institucional para reduzir, por exemplo, burocracia, né, então é uma crítica aí à microeconomia neoclássica. Mas demonstra, essa burocracia é uma forma, né, de barreira. Talvez falta de uma visão melhor em relação a como essas entidades hoje que já existem, essas ações coletivas que já existem, elas podem ter acesso a políticas públicas em si, e políticas públicas específicas voltadas para isso. E muito falta de conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho atuado também lá na Universidade Estadual de Maringá com elaboração de projetos. E muitas vezes chega para a gente algumas instituições de outros municípios do entorno. Recentemente a gente recebeu o secretário de assistência social de um município próximo que ele quer fazer um estudo, ele quer fazer um levantamento voltado para famílias, por exemplo, que recebem Bolsa Família no município, né? Porque a gente quer estabelecer uma política pública que abarque essas pessoas. Mas a gente não sabe como fazer. Então ele veio buscar ajuda nesse sentido para que edital que eu posso conseguir dinheiro. Ele falou, porque o meu município é pequeno. Meu município é pequeno, eu não tenho recurso suficiente para tocar sozinho esse projeto. Eu não tenho pessoal. Ele falou, não tem equipe técnica que entenda fazer isso. Então eu vou precisar de treinamento, eu vou precisar de mão de obra, eu vou precisar entender o processo para saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, e depois o que eu vou fazer com esses dados. Então falta muito conhecimento. Eu estou dando um exemplo específico aí, né? Mas a gente tem outros tantos, né? Também tenho participado de uma ação daí do governo do estado, da Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Turismo, para estabelecer uma rota turística aí no Paraná que vai englobar 97 municípios. Então, Mourão está, inclusive. E a gente nota também nas discussões, nós fizemos 11 oficinas com esses 97 municípios, né, indo em cada uma dessas regiões e englobando ali de 9 a 11 municípios em cada uma dessas oficinas, a grande falta de conhecimento do que pode ser feito, como pode ser feito. Então, eu diria, a burocracia, a falta de conhecimento são os principais entraves. E daí a importância de instituições como as instituições de ensino, por exemplo, as universidades públicas, que têm esse papel também de se estender à comunidade. E em questões mais prospectivas de futuro e recomendações, o que o professor acredita que ainda falta para que esses agentes de coordenação eles sejam mais efetivos aqui no Paraná?
Eu acredito que, assim como essa ação do governo do estado que eu tenho participado, que chamou os municípios para conversar, essa é uma das atitudes, né? Então, ao invés de impor uma política pública, muitas vezes acontece porque existe um processo necessário e específico de que tem que se fazer uma consulta pública, né? Você tem que, mas às vezes essa consulta pública é meio para, abre ali, ninguém fica muito sabendo, é mais quem acompanha. Então, de chamar a população de fato, ou as instituições, as organizações que já existem, para discussão. Então, isso seria para entender também as necessidades, igual esse município lá perto de Maringá está fazendo uma pesquisa com a população, para entender, ao invés de simplesmente elaborar uma política pública que talvez seja uma receita de outro lugar, ele fala assim, não, vamos implementar essa política pública aqui na nossa região. Não, primeiro ele quer entender, ele quer analisar as características, entender a deficiência que existe, as necessidades que aquelas pessoas têm naquela região, para a partir disso ele estabelecer uma política pública, por exemplo, né? Então, integrar mais a população na tomada de decisão, não só a população, mas outros representantes da sociedade civil organizada. Um outro ponto que demonstra aí a importância da ação coletiva, né, quando a gente olha para todos os municípios basicamente vão ter uma associação empresarial, uma associação comercial, ou seja, já existe um processo associativista natural antes de se discutir teoria de ação coletiva, né? A teoria só chega para tentar entender, explicar isso de alguma forma. Então, trazer isso, né? Em Maringá a gente tem, eu faço parte, inclusive, das câmaras técnicas. Então, tem uma câmara técnica financeira, uma câmara técnica da educação, uma câmara técnica da indústria, que é que eu participo, por exemplo, que está ali justamente chamando representantes de alguns setores da economia local para discutir, para estabelecer metas, objetivos, pensar o que o município precisa naquele sentido, o que pode ser feito. Ano passado a gente conseguiu transformar uma discussão dessa em lei municipal, né, e foi uma discussão feita ao longo do ano, foi um processo lento, demorado, não foi uma coisa que simplesmente chegou como uma imposição, né, e as câmaras técnicas têm esse papel lá também, assim como nós temos, estou dando exemplos de Maringá que eu conheço mais, né, e que eu entendo como iniciativas de sucesso, né. A gente tem em Maringá o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, né. Aí, ó, exato. E tudo bem, às vezes a gente, né, participa e fala assim, mas isso aqui às vezes não vai dar em nada. Mas tem a discussão, levanta-se de alguma forma aquela discussão, aquilo pode ser transformado em um documento, pode virar um estudo, virar uma lei, incentivar outros tipos de discussões. Alguém pode olhar para aquilo em algum momento e falar assim, isso aqui talvez seja importante a gente resgatar isso aqui e agora pensar nisso daqui, né? Então, eu acho que a participação da sociedade de maneira geral, seja do ponto de vista organizado, como as associações empresariais e comerciais, seja da população de modo geral, de representantes de empresas, ela é importante nesse sentido porque ela traz uma pluralidade ali de ideias, de discussões que vão ser levantadas e que podem vir a ser uma mudança institucional local, por exemplo, que o poder público não está enxergando naquele momento. Uhum. E aí você abordou um pouco das políticas públicas, como que elas estimulariam, né, então, essas ações coletivas. Na sua visão, como o fortalecimento institucional ele pode preparar o Paraná para as próximas décadas aí, na questão dos desafios econômicos, né? Justamente porque a gente retoma aquilo que a gente começou falando, né? As instituições moldam o comportamento. Douglas North, por exemplo, vai trazer, e eu não fico falando o nome dos caras para parecer que, nossa, eu conheço. Não, é para vocês pesquisarem, né? Olha lá, quem leiam os textos, tem texto em português, traduzido, então... ele comenta, né, sobre a dependência da trajetória, né, o path dependence. Então, de alguma forma, quando eu estabeleço alguma coisa hoje, e daí retomando o exemplo de Maringá, né, a gente tem lá Maringá 2047,
É um estudo feito de quais serão as tendências de Maringá até 2047. Então tem um documento, a empresa foi contratada, é um documento que foi feito por uma empresa independente, né, que identificou quais são as vantagens que a região tem, como ela tem atraído investimento, qual tipo de investimento, quais empresas estão nascendo, para que caminho a gente está mirando, digamos assim. E, a partir disso, você consegue atrair investimentos específicos que você quer para o município. Então, como eu participo da Câmara Técnica da Indústria, a gente tem olhado como isso vai impactar a indústria de Maringá. Qual tipo de indústria a gente vai precisar? E, precisando de um determinado tipo de indústria, qual tipo de formação de mão de obra a gente vai precisar? Né? E tem isso hoje? Eu tenho estrutura para receber isso? Então não basta também eu pensar que eu vou precisar vou atrair uma indústria X. Então Maringá tem crescido bastante a indústria de software. Então eu vou investir em indústria de software, até como interesse de investimento, né? O investidor olha para uma determinada região onde eu quero colocar minha empresa. Eu vou colocar onde já tem bastante mão de obra, onde tem, eventualmente, matéria-prima, ou eu vou colocar longe, onde não tem nada a ver. É óbvio, eu vou colocar onde já tem aquilo. E vai também do poder público enxergar isso e destinar recursos para continuar atraindo isso, se for o objetivo. Né? Ou então, a gente está indo para uma trajetória que não é adequada, que eventualmente vai dar um problema lá no futuro. O que a gente tem que fazer para mudar isso? Então, estabelecer instituições para mudar essa trajetória, né? Para que essa dependência aí da trajetória que existe, né, é inevitável, onde você está depende de onde você passou, basicamente, né, de o que você acumulou ao longo desse processo, mas não impede que você mude a sua trajetória de acordo com aquilo que você quer atingir. Então, políticas e estabelecimento de instituições que tenham ou que, sei lá, que estimulem determinadas ações é importante. Vou dar um exemplo aqui, né, de como muitas vezes e como as instituições elas acabam afetando e criando incentivos. Esses incentivos não necessariamente precisam ser econômicos. E daí por isso que a gente não necessariamente fala só de instituições formais, mas claro, o Estado ele é importante para o estabelecimento de instituições, mas não só instituições formais. E como esses incentivos acabam mudando, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido sobre o livro Freakonomics, né? Lá tem alguns exemplos anedóticos, mas interessantes para a gente entender um pouquinho sobre economia, né? Porque é engraçado, é um livro comercial, claro, né? Mas é legal da gente estudar e ver, e é uma introdução legal à economia. E lá tem um exemplo sobre uma escola que tinha um problema de atraso. Então os pais se atrasavam para buscar os filhos na escola. Aí eles decidem colocar uma multa. Eles falam assim, a gente vai colocar uma multa. Então o pai se atrasou tanto tempo, vai pagar uma multa. O que você espera que aconteça? Que eleve ou que diminua o atraso? Aumentou. Aumentou o número de pais que atrasavam para buscar os filhos. Por quê? Porque antes o incentivo era social. Era, atrasei para buscar meu filho. Com que cara eu vou chegar lá na escola? Agora, foi substituído por economia, por um incentivo econômico, que é a multa. Que é tipo, atrasei, eu pago a multa, tanto faz. Por isso que aumentou. Que agora, ele substituiu o econômico pelo moral, o moral pelo econômico. Né? Então, não necessariamente a instituição precisa ser formal para moldar isso. E daí é uma dificuldade, né? Como que a gente muda a instituição informal? Porque a instituição formal é mais fácil, é uma lei, está escrito, a gente discute e muda, no outro dia pode ter outro. Né? Tem um período ali de implantação, mas no outro dia eu posso ter outra instituição formal. Mas como que eu mudo a instituição informal? Que é a cultura, enfim, moral, geralmente investindo em educação, mudando a cabeça das pessoas. E daí, mais uma vez, a importância das instituições de ensino, principalmente públicas, aí, né? Ou de políticas
públicas sobre a educação no Brasil de modo geral. A ideia é a participação do governo do governo federal, por exemplo. Bacana, professor. Muito pertinente a sua fala aqui pra gente. Agora a gente vai se encaminhar para o final. Então nós queríamos, na verdade, né, que se você tivesse que resumir em uma frase a mensagem central da sua palestra, qual seria? Basicamente que a gente tem que deixar de lado essa ideia de que apenas recursos e tecnologia que são relevantes para crescimento e desenvolvimento econômico e talvez pensar mais nas instituições, porque de maneira geral recursos a gente tem tido acesso e tem conseguido, mas a instituição tem falhado, né? A fragilidade institucional ainda é um entrave. Gente, a gente tem alguns minutinhos ainda, então a gente vai abrir para perguntas. Alguém aqui gostaria de fazer uma pergunta para o professor? Boa tarde a todos. Na pergunta, Palosca é meu amigo, então sempre bem tranquilo em fazer a pergunta, tá? Palosca, tu citou alguns nomes famosos na teoria institucional. Só de você citar mostra que você tem um conhecimento, né? Porque você já leu os caras, né? E tem aquela questão que tu comentou ali das normas formais e informais, né? As formais, as leis, etc., e as informais. Tentando prospectar alguma coisa. Dado o seu conhecimento da teoria, no Brasil, do Paraná mesmo que seja, é sabido que o Brasil tem muitas leis, né? Diversas, inclusive, até mais comparativo com outros países. Então, o que não nos falta são instituições formais, estão ali que podem ser mudadas. O que falta talvez seja um ajuste nas informais, né? Partindo do pressuposto que a teoria se adequa bem à realidade. Em sua opinião, você consegue pensar em alguma instituição informal que o Brasil é muito deficitário? Nesse ponto aqui, do ponto de vista informal, ainda falta muito para ser alcançado, para talvez daqui a X anos possamos ver de fato uma melhora. Tu tem essa ideia do que seria isso? Obrigado. Eu não sei exatamente, a gente precisa de um estudo mais sociológico, antropológico, para falar mais das instituições informais, né? Mas eu diria que o capital social do ponto de vista de reputação entre indivíduos talvez seja um pouco deficitário, né? Enquanto a gente vai para... E sem nenhuma síndrome de vira-lata, mas quando a gente vai para alguns outros países aí, você tem aparatos de segurança menores, né? E daí a discussão isso é só reflexo das questões econômicas que impactam ou reflete uma questão comportamental também? Não sei dizer exatamente, mas é um tipo de preocupação das instituições informais, por exemplo, né? Essa desconfiança maior. Alguém tem uma pergunta? Não, então. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui na plateia, os professores, alunos. Você, né, por ter dedicado seu tempo para nós, professor Palocci. A Josi, minha parceira aqui, primeira vez que a gente está fazendo um podcast ao vivo aqui com o público. Desafiador, né? Mas parabéns, damos conta. Obrigada, gente. E a gente vê vocês à noite. A gente tem mais palestra, o Ecopar não terminou, tá bom? Obrigada.